Olá, boa noite a todos. Boa noite a você que já está desde as 19h30 aí com a gente. Alguns chegam até um pouquinho antes, né, ansiosos para nos assistir. Agradeço desde já a companhia de vocês em mais uma live realizada pelo IIPC, o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Meu nome é David, para quem não me conhece, eu sou advogado e voluntário do IPC desde 2013. Essa instituição que trouxe assim um novo paradigma, um novo olhar para mim a respeito de diversos fenômenos e situações que antes eu não compreendia. Então, você que está aí pela primeira vez, seja bem-vindo a essa nossa live. Eu estendo também o meu boa noite aos nossos colegas Eduardo e Pedro, que estão nos bastidores, nos auxiliando. Vocês que estão nos assistindo, vocês podem trazer suas perguntas, suas dúvidas, seus questionamentos, que o Eduardo e o Pedro estarão atentos e vão trazer as suas dúvidas para nós. Esse assunto de hoje que nós vamos falar, que é a EQM, ou experiência de quase morte, nós vamos trazer uma visão científica a respeito desse assunto. Também é, como você pode imaginar, bastante polêmico, com uma série de controvérsias, diversos pontos de vista. Mas e aí, você já ouviu falar sobre isso? Conhece alguém que já passou pela EQM? Segundo o Dr. Raymond Moody Jr., que foi o propositor ou um pesquisador americano que mais se deteve a respeito desse assunto, fora ele, existem vários outros, né? Mas o Dr. Raymond, ele disse que a experiência de quase morte é uma forma de consciência transcendental ou um estado alternativo de consciência que acomete o indivíduo que se encontra num estado fisiológico extremo. Tradução, né? O que é isso? É alguém que está num estado diferente desse nosso estado normal de consciência, digamos assim, entre aspas, diferente desse estado que nós nos encontramos acordados, sabendo quem somos, o que nós fizemos, onde nós estamos, com essa noção de tempo e espaço. Ou seja, é alguém que está em coma, que não está com essas faculdades no seu juízo perfeito, podemos dizer assim. Então, o Dr. Raymond, ele ainda acrescenta que o coração pode parar e a respiração também. Mas, mesmo assim, do ponto de vista desse indivíduo, ele entra num estado muito profundo de consciência transcendental. Poxa vida, o que será isso, né? Nós vamos falar bastante, vamos trazer esse assunto hoje. Claro que não tem como a gente esgotar ele, porque ele é inesgotável, nós poderíamos ficar aqui até meia-noite falando, e mesmo assim não seria possível esgotar esse assunto. E hoje o IPC, ele tem um convidado especial, que é o professor Amaury Pontieri, que daqui a pouco vai estar com a gente, ele que é voluntário da Comunicons, e nós vamos trazer aí alguns questionamentos para você pensar. Será que essas EQMs, ou experiências de quase morte, podem comprovar que a consciência, também conhecida como ego, o self, a individualidade, a alma, o espírito, sobrevive à morte biológica? Existem outras experiências semelhantes à EQM que são capazes de responder essa pergunta? Será que a gente morre de fato? Será que, além do corpo físico, a consciência ou a alma, o espírito, ele morre também? Ou é apenas o corpo físico que morre? Seriam as EQMs algum tipo de alucinação? O que você acha? Comente aí no chat qual a sua opinião, se você já passou por algum fenômeno semelhante, ou se você já vivenciou a própria EQM. Então, eu aproveito também para chamar o Pedro, para ele rodar uma vinheta e depois nós retornamos. Obrigado, Pedro. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir ao pessoal que está nos assistindo, além de curtir a nossa live, se inscreva no nosso canal, compartilhe essa live com os seus amigos, faça perguntas, conte as suas experiências, aproveite que nós vamos estar aqui até às 8h30 para debater e trazer a sua opinião, o seu questionamento. E hoje nós contamos com essa presença ilustre, digamos assim, que é o nosso querido professor Amaury Pontieri. Então, para quem não conhece, o professor Amaury é formado em Comunicação Social e Jornalismo pela Universidade de São Paulo, a USP, pós-graduado em Gestão Empresarial pela Escola Superior de Propaganda e Marketing,
é voluntário da Conscienciologia há 27 anos. Olha só, eu tenho 29, e o professor Amaury já está aí há 27 anos. Então, Agora me senti velho, David. Então, certamente ele vai ter muita coisa para contar em razão dessa experiência. E atualmente o professor Amaury, ele está na coordenação da área de parapedagogia da Associação Internacional de Comunicação Conscienciológica, que é a Comunicons, a instituição parceira do IPC nesta live. Também atuou como docente em diversos cursos, inclusive um curso chamado Escreva, da Comunicons, o ECP1, que é o curso do IPC, e assim por diante. Então, assim, ó, a gente poderia ficar aqui várias horas só com o currículo do professor Amaury. Não, é assim. Então, inclusive, o professor Amaury, ele passou por ele foi vítima da Covid-19, no sentido de ficar internado e acabou superando a doença, e também vai contar uma história muito interessante para nós que tem relação com o tema de hoje. Então, professor Amaury, vou falar um pouco menos e deixar você falar. Boa noite, professor. Boa noite, David, boa noite, Pedro, boa noite a todos que estão nos ouvindo. Bom, primeiro uma satisfação estar aqui conosco, né? Todos nós aqui batendo um papo sobre esse assunto, que é fascinante, muita gente se interessa, cada vez mais pessoas se interessam, né? E a gente tem uma longa caminhada aí pesquisando o tema, já um endereço muito antigo, e pela própria também, pelos estudos que a gente faz, né, no IPC, as aulas e as pesquisas. Esse é um tema que a gente tem natural familiaridade, nós somos muito assim, solicitados a falar sobre esse tema na mídia, de maneira geral, televisão, rádio, revista, né? Então já há um histórico da gente tratar desse tema, fora também, que nós vamos comentar aí na live, eventos que nós também organizamos exclusivamente sobre a experiência de quase morte, tá? Inclusive eventos internacionais, trouxemos pessoas, né, de fora para falar, fomentamos a discussão sobre esse tema. E por quê, né? Porque, primeiro, é um tema que interessa mesmo, cada vez mais ele está aí em pauta, desperta um natural interesse das pessoas, porque leva essas pessoas, de maneira geral, a se questionar, né? Bom, e agora num período desse como nós estamos de pandemia, mais ainda, né? Porque está diariamente aí as questões aí relativas à morte nos jornais, né? Não só a morte, mas também a proximidade com a morte, que acaba sendo o nosso tema aqui hoje. E aí as pessoas naturalmente são forçadas a se debruçar sobre essa questão, seja porque perderam pessoas próximas, queridas, amigos, parentes, seja porque elas próprias passaram por situações aí extremas, como você falou, a definição do Dr. Raymond Moody. Então, muitas coisas aí acabam levando as pessoas a se aproximar disso aí. Nós temos filmes que nós vamos comentar, temos livros, best-sellers aí que estão na lista do New York Times, temos séries, filmes, enfim, tem uma série de coisas aí que acaba abarcando esse tema. E hoje nós vamos falar um pouquinho, vamos fazer um recorte do tema, porque, como você já frisou, o tema é extenso, daria para a gente ficar aqui a noite inteira, várias horas, falando de diversas abordagens possíveis. Então, hoje nós vamos fazer um recorte, eu separei algumas informações, vamos bater uma bola e vamos deixar bastante as pessoas também interagirem, né? Isso que eu queria convidar todos também. Seria legal que você também trouxesse a sua dúvida, a sua sugestão, a sua curiosidade por esse tema, né? Para que a gente, dentro do possível, né? Dentro do que nós pudermos e do que nós soubermos, porque as dúvidas e o que a gente não sabe, né, são grandes também, né? Assim, o conteúdo que a gente ainda não domina sobre o assunto. Porém, algumas coisas a gente se dedicou muito tempo e já sabe. Então, nesse meio do caminho aí, a gente se encontra. Verdade, professor. Eu já começo, então, fazendo uma primeira pergunta. Você falou aí que foram realizados entrevistas, eventos. Teve um evento muito importante, que foi na década de 90, que você, digamos assim, eu não sei se você foi um mentor, mas que você atuou neste evento sobre a EQM. Você poderia comentar a respeito dele, como é que foi?
Posso comentar, sim, e até eu preparei aí, né, ia pedir ao Pedro que colocasse o PowerPoint, eu preparei aí uma apresentação que traz algumas informações sobre esse evento. Então, a experiência de quase morte, que é o nosso tema de hoje, nós, no âmbito do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, quando a instituição tinha aí por volta de 8 anos de idade, hoje nós estamos aí na casa dos 33 anos de idade, né? Mas em 1996 a gente organizou aqui o Fórum Internacional de EQM. Vou antes só dar uma contextualizada. Você falou um pouquinho sobre a definição aí, né, e o próprio termo experiência de quase morte, experiência da quase morte ou near death experience, né, do inglês, e que o Raymond Moody foi quem criou, foi quem trouxe à luz ao público esse termo. Na década de 70, em 1975, com um livro que foi muito badalado, né, foi um best-seller naquela época, chamou muita atenção no mundo inteiro, não apenas nos Estados Unidos, que foi o Vida Depois da Vida, e onde ele, além da prática clínica, ele falava com muitos pacientes que passaram por aquelas vivências, tudo. Não era uma novidade aí, o estudo dos fenômenos na cercania da morte. Já tinha muito se pesquisado e falado a respeito. Mas ele botou o tema, vamos dizer assim, sobre o holofote. Tá? Agora, o tema, ele é o interesse neste tema é muito antigo. E quando eu falo muito antigo, é muito antigo mesmo, né? Então, eu coloquei para vocês aí, né? Você tem desde em Platão, né, no livro A República, livro 10 do Platão, lá no século IV a.C., você já tinha um relato num caso verídico que aconteceu lá na época, que chama muita atenção, que despertou muita atenção do Platão, a ponto dele colocar, né, no livro, que era o relato do soldado o armênio. É um caso onde um soldado em um campo de batalha, né, foi ferido e ficou lá no campo de batalha após a batalha terminar, e depois de 10 dias ali, quando o pessoal já estava recolhendo os corpos lá, putrefatos no campo de batalha, viram que o corpo dele estava relativamente bem, né, não estava em decomposição e tal, e aí recolheram, acharam aquilo estranho e tudo, e já estavam preparando a pira para queimá-lo. No 12º dia, eis que ele acorda, né? Então veja, ele ficou 12 dias aí desacordado, né? E aí contou o que se passou, o que ele viu, né? Onde que ele esteve, né? E aí aquilo tudo chamou muita atenção. Então, Platão já colocou isso, então nós temos um registro histórico dessa história de uma EQM, né? De uma quase morte, né? Então, na acepção da palavra. Depois, mais à frente, né, o próprio Plutarco também narrou um caso semelhante de quase morte do Arisdeu de Solis. Isso nós já estamos falando em 79 antes da Era Comum. E ele também ali foi a tônica, nem foi tanto a experiência em si, ele sofreu uma queda, esse Arisdeu, e também ficou entre a vida e a morte, e pôde sobreviver e contar, né, o que se passou, e foi uma experiência tão profunda para ele, que aí nós temos também um dos aspectos da experiência de quase morte, bem comuns desde aquela época, que ele transformou a vida dele inteira, fez o que a gente chama de reciclagem de vida. E você, então, tem um registro também histórico bem detalhado. Ele, inclusive, mudou de nome, para você ter uma ideia de como foi profunda, né? Ele era um cara ímpio, assim, né? Um cara malvado, que não tinha muito eira nem beira, e ele sofreu aquela queda e aquela vivência de quase morte, e depois ele se transformou totalmente num cara, pelo contrário, né? Que começou a passar a ter uma vida regrada, bondoso e tal. Então foi uma transformação muito profunda que aquela experiência passou para ele, né? E aí você tem, ao longo das... Eu estou citando os casos mais antigos aqui, para a gente ver como, desde aquela época, as pessoas já se debruçavam sobre as experiências aí próximas à morte, para tentar entender o que é mais interessante, o que mais tem curiosidade, né, de maneira geral, é o que
se passa após a morte, né? Então tem um ditado muito comum que as pessoas falam, né? Que ninguém voltou da morte para dizer o que está do outro lado. Isso, na verdade, é um erro, porque tem um monte de gente que volta da morte, né? Ou seja, está clinicamente morto e passa a viver novamente, né? Acorda e fala o que se passou do outro lado, inclusive com encontros com espíritos, com pessoas que já faleceram, pessoas que às vezes as pessoas não conheceram em vida, eram pessoas que morreram antes delas terem a vivência, ou nascerem às vezes, e elas então acabam narrando, né, fatos que envolvem essas consciências extrafísicas aí que a gente chama as consciências, né? Então, ao longo da Idade Média, você tem aí o predomínio da ideologia da Igreja Católica, e aí esse interesse não diminui, né? Às vezes até aflora mais, como no caso lá da Divina Comédia, né? Que narra também uma história, né? de viagem ao reino lá dos infernos, né? No pós-morte e tal. Então, também há um interesse, mas é algo mais... aí já mais enquadrado no processo religioso. Tá? E aí, mais recentemente, no século passado, temos aí a Susan Blackmore, né, que trabalha dentro da psicologia, dentro do âmbito da tanatologia. Você tem o próprio Raymond Moody, que aí cria o termo Near Death Experience, né, EQM, ou experiência de quase morte, em português, no livro Vida Depois da Vida. Temos um estudo muito interessante também, né, no final do século XX, que é da Elizabeth Kubler-Ross, né, nas pesquisas e nos livros dela, e também do Dr. Melvin Morse, dois médicos, né, que trabalham com experiências de quase morte infantis, que é muito interessante nesse estudo, porque a criança, ela narra as coisas de forma, às vezes, mais fantasiosa, sim, mas às vezes também de forma mais espontânea. Então não tem toda a elaboração e não tem todo o medo, às vezes, né, a pressão social que os adultos têm, porque muita gente passa por essas vivências, mas tem medo de ser considerado maluco, louco, né, de ser desacreditado, de ser taxado de biruta. Então fica quieto, não fala nada. Né? Nós acreditamos que o número de pessoas que passam por EQM é muito maior se elas se dispusessem até a falar. Mas a quantidade ainda é pequena, né, de pessoas que rememoram essas vivências e que contam coisas. A gente vai falar que tipo de coisas, que tipo de fatos acontecem durante esse período, tá? E agora, mais recentemente, no século XXI mesmo, nós temos vários livros e pesquisas interessantes. Eu destaquei aí a do Dr. Pim van Lommel, que é um cardiologista holandês, que conduziu uma pesquisa lá, foi publicado em 2001, mas foi na virada do século, né, que ele fez um estudo. E o que destaca nessa pesquisa dele? Foi o primeiro estudo prospectivo da EQM. Até então, né, os autores e doutores, aí, o Kenneth Ring, o próprio Raymond Moody, o Melvin Morse, Elizabeth Kubler-Ross, todos eles falavam e pesquisavam com casos que já tinham acontecido. O Pim van Lommel, o cardiologista, ele falou, bom, já que esse é um fenômeno universal, é um fenômeno que não escolhe classe social, não escolhe religião, não escolhe idade, não escolhe época, né, como a gente está vendo aí, aconteceu ao longo de toda a humanidade, e é uma coisa mais ou menos que já é previsível. Então vamos fazer uma pesquisa partindo do zero, onde nós não temos os casos ainda, e vamos recolhendo as informações a partir dos casos que vamos documentar. Então é uma mudança de paradigma fantástica, e essa pesquisa foi publicada no periódico científico médico muito conceituado, que é a The Lancet, né, a revista médica, a publicação médica. Tá? Então, isso aqui é um breve histórico, né, e eu vou agora, daqui a pouco, atualizar um pouquinho mais ainda esse histórico com as recentes entrevistas aí. Mas vamos lá, você me perguntou, né, eu fiz essa breve introdução, mas você me perguntou sobre o Fórum Internacional de EQM. Então, se o Pedro puder passar para mim o slide, o próximo. Aí está.
né? Então, em 1996, lá no Centro de Convenções Rebouças, que foi escolhido também a dedo, né, o local, porque é ao lado do Hospital das Clínicas, né? E o Instituto, então, organizou esse fórum internacional. Eu não fui a pessoa que fui vamos dizer assim, o responsável, mas foi um trabalho em equipe, como você sabe, né? Você também como voluntário do IPC. Então, era toda a equipe que existia lá na época, né? Que acabou realizando. Eu fazia parte de divulgação, também participei, né, da equipe que fez a gestão do fórum, né? Fizemos os convites aos integrantes, né, do fórum, aos palestrantes, os debatedores, aos painelistas, tá? E no próximo slide, nós temos aí uma ideia do que foi. Tá? Então, isso aí é do próprio folheto, né? Fórum Internacional de EQM está sendo organizado pelo IPC para reunir importantes pesquisadores nacionais e internacionais, além de interessados nesse assunto, no sentido de difundir e ampliar os estudos do fenômeno por meio de apresentações e debates abertos ao público. Tá? Que público seria esse, né? Além dos profissionais e pesquisadores da área de saúde, medicina, psicologia, né, psicobiofísica, terapeutas em geral, o pessoal que estava estudando também na faculdade, universitários e os interessados em geral, né? Passando mais um slide, você vê aí que nós tínhamos a nossa keynote speaker, né, a conferencista de abertura foi a professora Malu Balona, que na época estava à frente da unidade do IPC em Buenos Aires. Então ela fez a conferência de abertura e fez, vamos dizer, a contextualização, né? Foi um sábado e um domingo. E aí depois, em seguida, nós tivemos relatos de pessoas que passaram por experiência de quase morte, né? Foram 3 pessoas que fizeram isso, entre elas a professora Cida Cavalcante, a Vilma Xavier também. Então foram pessoas que passaram por EQMs de várias maneiras diferentes. Isso é um ponto que eu quero destacar, sabe, David? E as pessoas que nos ouvem. Quando que acontece a EQM, né? Há uma variedade de situações que envolvem a EQM. Então, um acidente é algo que é mais comum, né? De a gente associar a experiência de quase morte. Então, pode ser um acidente automobilístico, um acidente, uma construção civil, por exemplo. Hoje, por incrível que pareça, né? Assim, você vê as sincronicidades, né? Aqui na cidade onde eu estou, aqui em Foz do Iguaçu, houve um acidente sério, onde uma laje de uma construção civil bem no centro da cidade, eles estavam construindo um prédio lá, a laje caiu em cima dos trabalhadores, alguns se feriram, foram imediatamente levados para o hospital, e 2 ficaram soterrados lá. Então eu nem acompanhei, porque eu estava aqui, não estava acompanhando, né, mas o corpo de bombeiros estava atrás de busca. Então esse é o típica situação onde as pessoas ficam lá soterradas, por exemplo, né, ou num deslizamento de terra, ou num acidente desse de construção civil, ou numa situação, e aí é que é a atualidade desse tema, né, numa situação hospitalar, né, uma doença pode levar uma pessoa a passar por uma EQM, e é essa doença, infelizmente, que nós estamos enfrentando a pandemia no ano passado e neste ano, ela está trazendo muitas pessoas a essa condição fronteiriça de morte, né? Eu passei por isso, vou contar para vocês daqui a pouco. Passei por isso mesmo, quer dizer, fui para a UTI e fiquei entubado, né, durante 8 dias, e caso não estivesse na UTI, né, aliás, a UTI, a definição dela é essa, né, se a pessoa não está ali no estado em que se encontra, ela vai morrer. Né? Então, era o meu caso. Se eu não estivesse na UTI, isso os médicos, né, afirmaram, pelo comprometimento pulmonar que eu tive, eu iria falecer. Então, assim, foi a experiência mais extrema que eu passei na minha vida. Tá? Então, doença, às vezes situações onde a pessoa também é mais patológica, né, onde a pessoa experimenta o suicídio, quase suicídio, né,
ela tenta se enforcar, por exemplo, mas não consegue, né, de alguma coisa do gênero, ela é mal sucedida naquele processo de tirar a própria vida, e ela acaba passando por uma EQM também, tá? Então, várias situações, né, em todas as idades, todas as classes sociais, todas as culturas do mundo têm esta, vamos dizer, síndrome da EQM, né? São vários acontecimentos que se passam durante aquele período onde a pessoa está próxima da morte ou efetivamente cruza a fronteira da morte biológica. Ela é clinicamente dada como morta, e aí, devido às técnicas de ressuscitamento clínico, que estão cada dia mais avançadas, então, cada vez mais pessoas ficam mais tempo, né, vamos dizer assim, em situação de morte biológica. Então, cessa batimento cardíaco, cessa a respiração, às vezes por muito tempo. Situações de quase afogamento, por exemplo, também é comum, em crianças, ou então em profissionais dessa área, né, mergulhadores, ou então em pescadores. Então, é o quase afogamento. Isso também é bastante documentado. Então, há uma série de situações onde a EQM acontece, tá certo? Então, nós tivemos nesse fórum a conferência de abertura da professora Malo, os painéis onde as pessoas relataram, né, o que passaram, né, diferentes situações. Uma delas foi um acidente automobilístico, que ela foi dada como morta, né? É interessante que, nesse caso, ela narrava que ela ouvia as pessoas que estavam tentando fazer um salvamento, porque ela tinha rodado uma ribanceira, né? E falando assim, aquela mulher lá, esquece, ela já está morta, né? E ela ouvindo isso fora do corpo, né? E querendo dizer, não estou morta, né? E o pessoal viu que o estado dela estava tão estragada, né? Vamos dizer assim, tão destruído o corpo, né? O soma, o veículo físico, que achavam que ela já estava morta, que nem precisava se apressar, né? E ela observando tudo aquilo, tá certo? E aí depois narrou também as reciclagens que ela teve a partir daquela vivência, que acaba para nós que estudamos a consciência, dentro da conscienciologia, sendo a parte mais interessante do fenômeno. O que é que isso... Porque o fenômeno, claro, ele desperta o interesse, um afoga, um cai, um é soterrado, né? Ele tem uma variedade de coisas. Porém, aqueles que voltam e modificam sua vida, modificam as suas convicções, modificam a sua abordagem em relação até à própria vida e o que faz, às vezes viradas de mesa, isso é o que mais interessa, tá certo? Agora, a gente vai comentar também daqui a pouco que não precisa a pessoa passar por uma vivência dessa acidente, né, de acidente, de morte, uma situação dessa extremamente crítica, né, e que às vezes não tem volta, a maioria das vezes não tem volta, é bom que se diga, né, que aí a projeção, a experiência de quase morte, né, vira experiência de morte, EMM, experiência de morte mesmo, né. E aí, um dos pontos altos desse Fórum Internacional de EQM foi a presença do Dr. Peter Fenwick, que era um neuropsiquiatra, né, um neurofisiologista especializado em distúrbios, né, que envolviam o cérebro, lá do Instituto Psiquiátrico de Londres, né? Vamos passar mais um... Então, o Dr. Peter Fenwick, a gente já o conhecia, porque no nosso curso ECP1, naquela época, né, antigamente, a gente assistia, os alunos e os professores faziam um debate em cima de um filme sobre experiência de quase morte, e o Dr. Peter Fenwick, ele era um dos que davam os seus pareceres, né, as suas ideias naquele filme. E aí a gente falou, poxa, vamos tentar que ele venha. E ele veio, ele topou, aceitou o convite, veio, né, e foi muito legal. Ele pôde, né, veio com a esposa, com a Elizabeth Fenwick, e os dois, por exemplo, posteriormente, né, naquela época ainda não, mas eles foram os autores do livro The Art of Dying, né, a arte de morrer, onde eles então colocaram toda a sabedoria, toda
as informações que eles trouxeram, que eles acumularam nas pesquisas deles de vários anos. Tá? Então, era um cientista, pesquisador britânico, também com prática clínica lá no John Radcliffe Hospital, tá? E ele foi, então, conferencista nesse nosso fórum de EQM, no painel Pesquisas de Ponta em EQM. Vamos passar. E eu vou mostrar para vocês agora uma parte que, como não teve anais esse fórum, né, eu recolhi, né, das minhas anotações, então estou mostrando aqui de forma inédita, para quem não esteve naquela época, né, e não acompanhou, né, a própria conferência do Dr. Fenwick, ele apresentou os resultados de um questionário que ele aplicou ele mesmo com 400 pacientes dele que passaram pela experiência de quase morte, tá? E aí, veja só a porcentagem, né, de fenômenos que se desdobram a partir do rótulo único experiência de quase morte. Então, eu escolhi isso aqui para mostrar para vocês como é uma experiência complexa, multifacetada e que envolve outros fenômenos. Tá? Então, 82% dos pacientes deles que passaram por EQM relataram reações emocionais positivas, né? Sentimentos positivos extremamente diferenciados do que tinham no dia a dia, né? Também experiência de fora do corpo, se viram fora do corpo, 66% desses pacientes dele relataram isso. O túnel também, quase metade dos pacientes viram aquele túnel característico. A luz no fim do túnel, lá, 72%, ou a luz do fim do túnel, ou variações, assim, viram seres de luz no fim do túnel também, né? Uma porcentagem menor, mas também bem característico das experiências de quase morte, é uma situação simbólica de barreira, né? Então tem ou uma cerca, ou uma linha traçada no chão, alguma coisa que a pessoa sabe profundamente, sem sombra de dúvidas, que se ela passar daquilo, ela não tem retorno, né? Então, ela, às vezes, esses seres que ela encontra, esses amigos já falecidos, espíritos, guias espirituais, mentores, eles ajudam a pessoa a tomar uma decisão. Fala, vem para cá, pode vir, ou então, será que é a hora de você vir? Não é a hora, você ainda tem coisas a resolver na sua vida, né? E a pessoa, então, às vezes, lembra ou tem aquilo que a gente chama de fixador psicofísico, né? Ou seja, alguma fixação de alguma coisa que ela precisa ainda resolver aqui na vida dela, terrena, material. Às vezes um filho que deixa, um parente que precisa, um amigo, um trabalho, um projeto que ela não terminou, tá? E aí aquilo ali, então, ajuda ela a voltar, tá certo? Paisagem bucólica, 76% vê essa condição, né? Então é alguma coisa bem interessante também aí, né? Encontros com amigos e parentes, revisão da vida, decisão de retornar, 72%, né? Revisão da vida é muito interessante também, porque aquilo ali, muita gente narra que acontece em alta velocidade, repassa a vida inteira, naquele fenômeno que a gente estuda também, chamado visão panorâmica. É como se fosse um filme que se passa em alta velocidade da vida da pessoa inteira, com os pontos mais relevantes. Aquilo vem como se fosse um download, né, ao mesmo tempo. Tá? Então, é uma experiência também que a gente considera extrafísica. E a transformação depois da vida, do modo de encarar as coisas, do modo de ver, tudo isso aí, então, vai ter uma vivência aí e um impacto muito profundo nas pessoas, tá certo? Vamos em frente aí para a gente não atrapalhar no tempo, né? Meu relato pessoal, acho que muita gente está querendo aí, hoje chegou aí para ver o que aconteceu comigo, né? Pessoal curioso, né? Um pouquinho antes de falar do Dr. Christopher Kerr, bom, foi o seguinte, o ano passado eu fiquei muito aqui de resguardo em casa, em função de ter já tido ao longo da minha vida problemas pulmonares, né? Já tinha sido internado por pneumonia quando era mais jovem, durante a infância, eu fiquei
eu ficava com asma, né? Assim, quando eu tinha gripes mais forte, pegava asma, tinha que ir ao hospital para fazer inalação. Então, assim, eu tive sempre uma certa fragilidade no processo pulmonar, né? Isso eu já sabia. Então, em função de ser uma doença que é um vírus aí que ataca o pulmão, né? E aí, a partir dali, gera todo o problema de complicações nos outros órgãos também, eu fiquei assustado, falei, bom, vou ficar aqui, procurar ficar em casa, e fiquei efetivamente aí 8 meses em casa e me resguardando e não teve problema. Mas no final do ano, de alguma maneira que eu não sei identificar como foi, né? Se foi contato com alguma coisa ou alguma pessoa, eventualmente, em algumas, não consigo identificar o ponto de contágio. Eu acabei pegando, né, a Covid. Em algumas pessoas ao meu redor também pegaram, né, sócio, pessoal da família. Então foi uma época assim, já era final de novembro, né? Então era um período que estava em baixa a doença, mas foi exatamente quando eu peguei, né? E aí eu fiquei durante um período observando, né, como é que ia se comportar, sempre com acompanhamento médico, né? Então fui ao hospital, busquei acompanhamento de vários médicos, não foi apenas de um, foram de vários, e fui observando, fazendo a medida com oxímetro digital da minha oxigenação e tudo, estava com febre naquela semana, fui observando. E, de fato, como a doença se comportava então, agora já está diferente, né? No 8º para o 9º dia, eu piorei muito, o oxímetro digital acusou que a minha oxigenação piorou, e aí eu corri para o hospital e fui imediatamente internado, né? Fui internado e estava lá, não sabia que ia precisar ser entubado. Estava lá, fui internado, né? Fui para o hospital e acompanhado, né, com meu filho, com a minha esposa, e fiquei lá. E já no primeiro dia fui dormir, tá certo? E isso foi de domingo para segunda, fui dormir. E eis que, né, quando eu acordei, pensei que acordei na segunda-feira, né? Mas, na verdade, tinham se passado 8 dias. Eu fui entubado, né, naquela noite, provavelmente eles já me sedaram e eu tive que entrar em ventilação mecânica. Fui pronado, né, como se diz, colocado de bruços e tal, e fiquei naquele período 8 dias. E aí, assim, nesse período eu fiquei sedado profundamente e com ventilação mecânica, nesse período eu não tenho rememoração de absolutamente nada, tá? Isso é importante. Não tenho a rememoração. Pode ser que eu tenha tido vivências? Pode, mas não trouxe rememoração. Porém, quando acordei, veja que interessante, a situação de que eu fui, então, aos poucos sendo voltando, né? Eles devem ter diminuído a medicação de sedação, como depois eu fiquei sabendo, e aí eu acordei e eu não sabia nada do que tinha se passado, nem de que eu já tinha melhorado. Mas quando eu acordei e me vi naquela situação, com tubo, com máquina, com tubo de alimentação parenteral, né? Ou seja, eu estava ali numa situação que ele não conseguia respirar direito porque estava com muita secreção e assim, estava uma situação realmente ruim mesmo, eu já estando melhorando, né? Mas não sabia disso e não tinha compreensão disso. Então, ali é que começou, na verdade, que eu pensei naquele momento e tive toda a vivência de que eu estava realmente morrendo. Eu falei, eu não vou escapar disso. A minha condição psicológica era de que eu iria morrer. A minha ideia e a minha condição. Quando eu me vi numa UTI, não conseguindo respirar direito, né, com lucidez a partir dali, né, mas não sabendo que eu estava voltando no processo, eu tinha a ideia de que eu estava entrando no processo, tá certo? E aí, assim, sem noção de tempo, sem noção direito de onde eu estava, porque você fica muito, né, confusão total. E ali passaram, então, a ter algumas vivências dessas aí que eu acabei de contar aí para vocês aí, né, que é característico, que está lá no livro do Raymond Moody, que estava na pesquisa do Peter Fenwick, que eu tanto já tinha estudado, né? Então, a revisão da vida,
tá certo? A condição de que a vivência com a situação atávica da experiência da morte, eu tive isso muito forte, uma coisa muito interessante. Então, eu vi várias situações, como se fosse um filme que passava rápido na minha cabeça, várias situações de morte, tá? Então, por exemplo, uma situação onde eu vi claramente a cena toda, uma situação onde homens, assim, primitivos, matavam um mamute, então o mamute, a agonia do mamute, e o mamute e as pessoas matando aquele animal e depois se alimentando daquele animal, então era a vida para eles, mas para o mamute foi a morte. Eu vi a cena toda zipada, vamos dizer assim, compactada. Depois, aquela cena foi pulando mais para frente, eu me vi numa situação onde eu estava num tipo de um sarcófago, tudo escuro, e eu, assim, abafado, né, um lugar, assim, muito insalubre, tá certo? Também uma coisa de morte ali muito forte, tá? Então, assim, várias cenas que eu fui vendo, algumas cenas elas eram simbólicas, outras cenas eu via trechos onde o tema principal era sempre morte e renascimento. Era isso, a unidade daquelas cenas todas que eu vi como se fosse um filme rápido. Tá? Então aquilo foi muito forte para mim. E ali, por um momento, eu senti aquela paz também, aquela, vamos dizer, aquela solitude, aquela condição muito positiva de tranquilidade em relação àquilo ali. Eu falei, não, eu entendi, eu estou morrendo e está tudo certo, né? Essa experiência, ela é atávica, ela é milenar, multimilenar. Eu já passei por isso várias vezes, vou passar outras tantas milhares de vezes, né? Agora, e quando aquele sentimento, eu me dei conta daquilo, mudou todo o painel, eu perdi totalmente ideia de tempo e espaço, comecei a me ver numa situação de ampliação de consciência, onde eu via o universo, via galáxias, né? E estava totalmente dentro do fluxo do processo natural da natureza, né? E aquilo com um bem-estar, uma bem-aventurança muito grande, né? Eu falei, então é assim que deve ser o processo de morte. Agora, paradoxalmente, naquele momento, eu tive, então, aquele processo que eu falei para vocês também do fixador psicofisiológico, né? O fixador psicofísico, né? Que é o seguinte, eu lembrei e falei, poxa, mas eu não posso ir ainda, eu tenho muita coisa para fazer. Deixei projetos lá interessantes que são meus, que são individuais, e que se eu não fizer, provavelmente ninguém vai fazer daquele jeito, com aquela minha vivência. Então eu não posso dessomar agora, não posso morrer dessa maneira, né? E aí aquilo ali, de certa maneira, me trouxe de volta para aquela situação hospitalar ali, que era muito duro, muito difícil, né? Vocês podem imaginar, né, com uma situação onde você ficava praticamente amarrado na cama, não podia levantar, tudo que você precisava, remédio, água, soro, tudo era trazido, né, e não podia se mexer direito, dores horríveis no corpo, e aí eu voltei aquilo ali e fiquei durante ali, uns 2, 3 dias naquela situação, muito incômoda, muito dolorida, muito angustiante, sem conseguir respirar, porque demorou uns 2 dias ainda para eu ser estubado, tá certo? E ali naqueles 2, 3 dias ali que eu passei nessa situação pior, eu comecei a entender que, na verdade, eu estava melhorando, eu comecei a ter vivências parapsíquicas mais interessantes, por exemplo, né? Também tive vivências confusas, que, na verdade, depois eu decodifiquei como sendo processos dos remédios, né, alucinatórios também, né? Então, teve experiências que eu tive, achei que eram reais, e teve experiências que eu achei que eram alucinações e, na verdade, foram reais. Depois eu pude constatar, né? E graças também ao estudo e muitos anos, né, de pesquisa sobre isso, de aulas sobre experiências fora do corpo, né, aulas práticas, técnicas, estudo, eu pude diferenciar muito bem o que estava acontecendo, né? Mesmo na confusão inteira que eu estava. Então, por exemplo, em algum momento, vou dar um exemplo para vocês. Em um momento, eu olhei do meu lado, na cama ali próximo e tal, estava naquele estado hipnagógico entre o sono e a vigília, com remédios e tudo, né? Para dor e para broncodilatador, uma série de remédios que eu estava tomando lá, anticoagulante,
mas sério, um coquetel, né? E eu vi como se fosse um médico, mas vestido com uma indumentária hindu, né? E ele fazia imposição de mãos em mim. Parecia-me uma situação noturna, né? Pô, mas achei interessante aquilo, mas falei, mas não é possível que eu tenha sido visitado, né, fisicamente por um médico hindu, assim, nessa condição, com essa roupa, né, e tal. E eu via os outros demais médicos e enfermeiros normais, ocidentais e tudo, mas aquele me chamou muita atenção naquele momento, né. Então, falei, interessante, mas guardei a experiência, fiquei na minha e tudo mais. E, fazendo um corte, né, depois que eu já tinha sido alta, depois que no outro mês seguinte, eu encontrei com uma pessoa que teve uma experiência parapsíquica e me descreveu, sem saber de nada, falou, olha, eu vi você num quarto de hotel, de hospital, parece hotel, mas é um hotel que ninguém quer se hospedar, né? Hospital, eu vi você num quarto de hospital e junto de você existia um amparador, assim, ela falou o nome porque ela é religiosa, um guia espiritual, assim, assado, hindu, tal, que é uns amparadores, uns guias que a gente trabalha lá no nosso centro de religiosidade, que a pessoa tem, nós rezamos muito, pensamos muito, pedimos ajuda, tal, e assim, então eu pude confirmar, né? Então, assim, eu não contei para ninguém, falei para ninguém, e a pessoa descreveu um amparador, né, hindu, um amparador extrafísico hindu, exatamente como ele, sem saber de nada. Então, assim, para mim foi uma vivência confirmada, né? E isso é que é interessante na experiência fora do corpo e na experiência de quase morte. A pessoa que passa por ela ter uma confirmação externa depois, que mostra que aquelas perguntas iniciais ali do David, né? A sua consciência, ela não é resultado simplesmente do seu cérebro biológico. Ela é, sim, uma coisa que transcende o seu cérebro biológico, que vai sobreviver à desativação desse cérebro biológico. E é por isso que o interesse nesse tipo de fenômeno é tão interessante, tanto na EQM, que é uma projeção, vamos dizer, patológica da sua consciência, não ideal, forçada, né? Acidental, mas você pode também treinar e ter as vivências de maneira voluntária, destacar a sua consciência do seu corpo e praticar a projeção consciente de maneira saudável, rígida, de uma maneira que te traga aspectos positivos, inclusive o de conhecer o que vai se passar com você após a morte biológica, né? Então, por exemplo, teve uma época que acho que dá para contar. Estamos quase chegando ao final aqui, tá, pessoal? Mas eu acho que vamos poder abrir aí para as perguntas, né? E aí, se tiver algum tempinho mais, a gente deixa para falar alguma coisa, tá bom? Vamos lá, David. Perfeito, professor. Primeiro, eu queria dizer assim que dá para notar claramente que, em razão de você já ter esse conhecimento conscienciológico antes, a maneira fez toda a diferença, né? Fez toda a diferença. Então, você imagina quantas pessoas ainda têm essa aflição por achar que é o próprio corpo, e aí se vê numa situação como essa, né? Então, assim, professor... Eu vou, inclusive, escrever sobre isso, né? Então, legal. Vai ser um relato mais rico. Isso aqui que eu estou contando é só um pouquinho que deu nesse tempo aqui, nem deu para falar tudo, né? Te aguardamos, então, nesse relato aí mais detalhado. Professor, como a gente está com um tempo meio curto aqui, tem algumas perguntas que estão bem relacionadas com o tema que eu vou trazer. E aí, depois, o pessoal que não teve a sua pergunta respondida online... Pode me enviar que depois eu faço questão de responder para todo mundo. Exatamente. Pode deixar. Respondo por escrito. Perfeito. Então, assim, a Luísa Borges, ela diz o seguinte: professor, eu estive na UTI em 2010 com pneumonia. Não fui entubada, mas precisei de aparelhos para respirar. Não senti medo e estava bem tranquila. Isso foi uma EQM? Olha, a EQM, ela tem uma série de características, né, que acabam desenvolvendo. Então, o que você precisa analisar é que, estando na UTI, você já está numa condição mais extrema do seu soma, né? Agora, o que mais aconteceu? Né? Você estava tranquila e tal, mas teve algum daqueles aspectos lá que são bem característicos da EQM? Alguns daqueles aspectos, porque tem algumas pessoas têm um deles, outras não têm. Não é todo mundo que tem tudo, como a gente pôde ver pela percentagem ali, né? Então,
Só que o que vai, vamos dizer, definir se a experiência toda foi uma EQM e tal, vai ser o precedente, a experiência em si, e depois o que vem a seguir, né? A pessoa teve uma mudança de vida, fez uma reciclagem, né? Mudou a maneira de ver o mundo e a si mesmo, e as demais pessoas, demais consciências. Isso é que vai definir se aquilo ali foi uma EQM, vamos dizer assim, valiosa para a pessoa. E a EQM, na verdade, ela é uma experiência fora do corpo, um determinado tipo de experiência fora do corpo, né? Mais ou menos por aí. Certo. E a Luísa, ela complementa dizendo o seguinte: notei o quanto fui amparada, o risco que corri depois que estava bem e em casa, mas eu fiz de fato muitas reciclagens depois. Não lembro de experiências parapsíquicas na época. Então, isso é o que importa, sabe, Luísa? Na verdade, é o resultado do fenômeno e da experiência em si. O que isso te trouxe de evolução? O que isso te trouxe de inteligências, de sabedoria, de adaptação à sua vida e à missão de vida, à sua programação existencial, sua proexis que você tem a cumprir aqui. Isso é que vai te ser mais, no final das contas, isso é o que vai ser mais importante e mais interessante para cada um, né? E a minha experiência, ela é útil e a vivência é importante para mim. Para o outro, o cara pode olhar e falar, mas isso aí não quer dizer nada para mim, não prova nada e não quer dizer nada. Só que para mim é de fundamental importância. Me mostra, por exemplo, a minha realidade pós-dessomática, ou seja, após a minha morte biológica. O que me traz, por exemplo, uma eliminação da tanatofobia, do medo da morte. Eu já tive vivência do lado de lá, já pus o pezinho na piscina, vamos dizer assim, né? Então, isso aí vai te ajudar muito. Ainda sobre essa questão da reciclagem, que acho que é o que, concordo contigo, é o que mais importa, o que a gente vai fazer com essa experiência. Isso me faz lembrar um caso de um outro cientista, além desses todos que você já trouxe aí para nós, o Dr. Eben Alexander, que ele escreveu um livro chamado Uma Prova do Céu, para quem quiser ir pesquisar depois. Então, ele era um neurocirurgião que trabalhou aí durante quase 30 anos num hospital nos Estados Unidos, pesquisador renomado, e via assim várias pessoas passando por essa experiência de quase morte, só que ele considerava apenas uma alucinação aquelas vivências, até que ele passou pela experiência em razão de uma meningite bacteriana muito grave, deixou o cérebro dele comprometido, e ele esteve internado durante 7 dias também, em coma, induzido, e o cérebro estava totalmente inoperante, digamos assim. E ele retornou desse coma, com toda uma vivência, uma série de situações, para quem quiser ler o livro, é bem interessante. E ele, enquanto cientista renomado, que tinha uma determinada posição sobre o assunto, ao dizer que isso aqui era alucinação, era bobagem, efeito do medicamento, ele mudou de opinião e fez a reciclagem por ter passado pela experiência. E daí ele pegou aquela experiência dele e buscou confrontar ela com as teorias, com as hipóteses dentro da área dele, da neurologia, da neurociência. E aí ele chegou à conclusão de que não chegou a conclusão nenhuma, ou seja, aquelas hipóteses dentro do paradigma que ele estava acostumado não conseguiam explicar aquela vivência dele. Então ele submeteu a experiência a essa criteriosa análise e chegou à conclusão de que o que ele teve realmente foi uma experiência fora do corpo forçada. E aí ele teve coragem também para assumir isso publicamente através do livro e para toda a sua comunidade acadêmica, né, científica. Então, isso aí. Se o Pedro quiser localizar lá na apresentação, tem um slide que a gente mostra. Pode passar, Pedro. Pode passar mais rápido, que são vários slides que a gente não vai conseguir mostrar todos. Mas aí, ó. Pode voltar um. Volta um. Esse aí é o livro, né? Uma Prova do Céu. Ele era neurocirurgião, como o professor David explicou, teve a meningite, e ele era cético mesmo, defensor da lógica científica newtoniana cartesiana, né? Mas só que aquela vivência de 7 dias no coma foi pior que o meu caso, porque ele ficou em coma, né? Eu fiquei sedado, né? Em ventilação mecânica, mas ele ficou em coma mesmo, né? E quando os médicos já estavam jogando a toalha, ele acordou e aí depois a vida dele virou de ponta cabeça, né? Então teve
manifestação em outras dimensões, encontro com outros seres, tudo EQM completa, cama, mesa e banho, vamos dizer, né? E o livro dele ficou em primeiro lugar lá, foi em 2013, acho o livro, ficou em primeiro lugar na lista do New York Times há muito tempo. É um livro riquíssimo, um dos melhores livros de EQM, né, que a gente pode colocar. Vamos falar rapidinho outros, né? Passa mais um slide. Esse é um livro da professora Lucy Lutfi, Voltei para Contar também. Ela narra não só uma EQM, mas ela teve 2 EQMs. Professora Lucy Lutfi, eu tive a oportunidade de acompanhá-la em várias mídias que a gente deu pelo Instituto. Ela foi no Mais Você, foi um monte na Bandeirantes, na TV Gazeta, né? Então, em vários, no SBT, ela era a nossa EQM Girl, porque ela ia contar, e depois, finalmente, ela lançou o livro, né, em 2006, fantástico o livro dela, narra também de maneira bem técnica os processos todos da EQM, né? Vale a pena, voltei para contar. Que mais que nós temos? Rapidinho, para terminar aí. Filmes, né? Também vários filmes, o Linha Mortal, que é esse primeiro aí que é clássico, né? De EQM, Além da Vida, que é dirigido pelo Clint Eastwood, é muito diferente dos filmes do Clint Eastwood, né? Mas a EQM também tocou, né? Até aquele coração mais empedernido, né? O Céu é de Verdade, que é dentro do contexto religioso, mas narra uma EQM infantil, e como aquela EQM infantil mudou não só a vida do menino, mas de todo mundo ao redor, de toda a família, né? Então são vários filmes, e o último aí que eu queria mostrar é a série que está fazendo muito sucesso na Netflix também, que é o Vida Após a Morte, né? Que não tem EQM, mas algumas coisas ali no meio também investiga o processo das experiências aí, né, que estão relacionadas, tá bom? Temos mais pergunta, David? Temos mais algumas, a gente até pode passar alguns minutinhos assim do horário programado, porque o pessoal não quer te deixar embora, né? Tá certo. Não, eu estou à disposição. Se quiserem, ótimo. A gente fica aí. Tá bom. O livro da Lucy é bem interessante, né? Porque ele é bem provocativo. O pessoal tem essa ideia, né? De ninguém voltou para contar. Ela disse que voltou, então ela voltou 2 vezes. Voltou para contar, exatamente. É isso aí. É um mito essa história de que ninguém voltou da morte, né? Volta-se sim. Então, só para a gente seguir aqui nas perguntas relacionadas ao tema, o Luiz, ele pergunta as diferenças entre uma projeção consciente e diferenças entre a projeção consciente e a EQM. Para ajudar nessa resposta, veja como está bem sincrônico também. Vou pedir para o Pedro localizar aí. Tem um slide que eu acabei não passando, mas fala sobre EQM igual a EFC. Localiza para mim, Pedro, enquanto eu vou falando aqui. Aí, ó. A EQM, na verdade, ela é um tipo específico de experiência fora do corpo, tá? É um tipo que acontece, como a gente explicou, em momentos traumáticos, de acidente, né, de momentos extremos onde a pessoa quase morre, quase passa pela morte biológica mesmo, né? E o professor Valdo, no tratado Projeciologia, que é a principal obra sobre experiência fora do corpo já escrita, tá? É um livro fantástico de estudo, não é nem só de leitura. Ele dedicou a vida inteira praticamente ao estudo da projeciologia, e esse é uma das obras máximas aí do professor Valdo, né, em vida. Então, ele coloca lá, o momento da morte biológica, morte cerebral, morte clínica, ou a desativação do corpo humano, né, como a gente chama, né, na projeciologia, dessoma, desativação do soma, sempre ofereceu um clima favorável à ocorrência de fenômenos ditos parapsíquicos, sendo, pois, compreensível a ocorrência de projeções conscientes nesse período crítico. Então, ou seja, a gente está ali numa situação crítica e aquilo favorece a nossa consciência a sair do corpo, em alguns casos a ser expulsa, ser ejetada do corpo, ter algumas vivências extrafísicas ali, às vezes próximas. Dr. Michael Sabon, por exemplo, ele classifica isso dentro do âmbito do estudo da medicina, da EQM. Ele classifica as experiências de quase morte em 3 tipos. Quando a pessoa vê a autoscopia, né? Quando ela se vê
ela fora do corpo, a consciência fora do corpo, e ela vê o corpo dela lá durante a EQM, esse é um tipo. Outro tipo é quando ela transcende, vai para outro lugar, outra dimensão, e não vê nada do próprio corpo. Aí é uma experiência fora do corpo, full, longe, né, distante, integral, vamos dizer assim. E as experiências que têm as duas coisas. A pessoa se vê fora do corpo, tem a autoscopia projetiva e também vai para outro ambiente, outro distrito extrafísico, né, uma outra dimensão, onde ela encontra seres de luz, espíritos, guias espirituais, amigos extrafísicos, amigos que já foram falecidos, ou parentes, muito comumente parentes. Interessante, EQM infantil, sabe o que as crianças que passam por EQM encontram? Os animaizinhos de estimação, às vezes, que faleceram antes, que elas tinham muita conexão, encontram também, né? Então elas narram aquilo ali. Ou então, o que é muito legal na EQM infantil, a criança narra e descreve um parente que ela não conheceu, um avô, uma avó, né, que morreu antes da criança nascer, e ela descreve, e os adultos que escutam aqueles relatos reconhecem de quem ela está, pela descrição de quem ela está falando. Então, isso aí, para mim, é uma das maiores comprovações, né, de que as experiências de quase morte, na verdade, dentro delas está embutido uma experiência fora do corpo, e, na maioria dos casos, comprovada, porque as pessoas têm acesso a informações que elas não teriam normalmente, né? Muito bem. Então, assim, só para a gente encerrar aqui nas perguntas, tem uma outra que está aguardando aqui há algum tempo, do Gabriel Macedo. Já que a gente entrou para falar sobre a projeção astral, como muitos conhecem, a projeção consciente, do corpo, ele pergunta o seguinte: qual desses que eu devo desenvolver primeiro, a clarividência ou a projeção astral? Na verdade, você deve, assim, aí é assim, a experiência de professor, né? A gente não dá aconselhamento, não dá, na verdade, só compartilha a experiência. Você trabalhando as suas energias sutis aí, como se diz, as bioenergias, né? Fazendo o trabalho de domínio, pouco a pouco, das suas energias conscienciais, aí as chamadas energias sutis e tudo, através das técnicas da conscienciologia ou de outras técnicas aí que ao longo da história também são consagradas e tudo, mas enfim, dominando as suas energias conscienciais e as energias do ambiente, as energias dos objetos, né, as bioenergias de maneira geral, você já vai estar dando passos importantes aí para desenvolver vários fenômenos parapsíquicos. Sejam eles de natureza, por exemplo, de telepatia, de clarividência, como ele falou, tanto a clarividência facial como a clarividência viajoura, que é outro tipo, o processo da projeção consciente também, que é uma modalidade de parapsiquismo, né? Então, na verdade, a gente trabalha com o conceito de inteligência parapsíquica. Você, ao trabalhar as suas energias, você vai desenvolvendo as suas próprias... E aí é muito variável de pessoa para pessoa. Uma pessoa pode demonstrar o dom de uma coisa, outra pode... Dom não, né? Não é o melhor nome, não é o dom, mas a habilidade para uma modalidade de inteligência parapsíquica, e outra pessoa pode ter uma facilidade para outro tipo. Então, ao trabalhar as energias e estudar também, é muito importante, né? Estudar, entender tecnicamente o que se passa. Muitos dos fenômenos eu estudei primeiro e só fui ter vivência deles depois, ao longo das nossas aulas lá no IPC, por exemplo, né? Então, por exemplo, eu vi alguém narrando um fenômeno, eu não tinha tido aquele fenômeno, mas eu sabia do que se tratava. Eu falei, esse fenômeno é isso, isso, isso. E depois, com o tempo, você vai tendo o fenômeno. E aí você já, por exemplo, esse aqui que eu tive, que não aconselho a ninguém, né? Melhor, prefiro as experiências fora do corpo, né? Voluntárias, né? Que você aplica técnicas que a gente ensina em sala de aula para poder as pessoas saírem do corpo sem perigo, de maneira saudável, né? Fisiológica, evolutiva, do que você precisar passar por uma situação dessa de doença, de UTI, de hospital, né? Então é isso, trabalhe as suas energias, trabalhe a sua cosmoética também, as suas intenções positivas, né, para desenvolver o parapsiquismo, colocar o parapsiquismo de maneira a assistir as outras pessoas, assistência às outras pessoas,
que isso aí vai ser a melhor condição de desenvolvimento parapsíquico que você pode encontrar. Ótimo. Então, pessoal, pela questão do tempo, a gente não tem como ir adiante, mas não fiquem tristes, a gente tem vários eventos online acontecendo, bastante live, alguns eventos online gratuitos também, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Eu só gostaria de saber do professor Amaury se ele queria fazer alguma colocação final. Eu já agradeço desde já, em nome do IPC, pelo compartilhamento dessas vivências e pelas lições, os aprendizados que você já nos trouxe hoje. Não, queria agradecer também, agradecer a todos que nos acompanharam aí, né? Foi muito gostoso falar um pouco sobre essas vivências, integrar um pouco através de falar, né? Eu tive também as minhas reciclagens, isso foi muito bacana, né? Mesmo a gente sendo veterano, tem muita coisa que reciclar ainda, e eu tive as minhas. Hoje, por exemplo, eu me considero, apesar de ainda estar recuperando algumas coisas do período que eu tive Covid, né? Assim, por exemplo, a minha voz ainda falha um pouco, né, mais do que normal, mas tirando isso, o processo ainda aqui do aparelho fonador e tudo, eu estou me sentindo muito bem, eu retomei atividade física, eu estou me sentindo bem disposto, estou motivado para o trabalho, motivado para o estudo, motivado para as atividades, né, de TARES, né, que a gente chama de tarefa de esclarecimento da conscienciologia. Então, estou num momento muito bom. Então, é aquilo que eu posso dizer, né, para fechar, aproveite os limões, né, da vida e faça suas limonadas, aí, suas reciclagens, né, existenciais, suas reciclagens aí intrafísicas, sempre pegando uma coisa que você, encarando as situações como aprendizagem. Se você encarar como aprendizagem e sempre tiver a ideia de melhorar, de evoluir, de assistir, de trazer coisas positivas para as outras pessoas, certamente você está indo num caminho muito adequado e se aproximando aí das suas condições melhores aí enquanto consciência, né? E só extrapolando a sua condição biológica meramente, né? A gente de animais só biológicos, nós somos consciência, nós temos essa condição paradoxal. Somos bicho, né? Somos animais que ainda morremos, temos um componente que morre, que desativa, mas também conectado nesse holossoma, nesse conjunto veicular, tem uma consciência imortal aí, né, que as pessoas dão nomes diversos, tá? Mas é o seu componente imortal. Então, cabe a você se desidentificar da sua condição biológica, que vai acabar. Todo mundo que nos ouve aqui, né, que está nessa dimensão física, vai chegar um momento que vai desativar esse corpo e esse cérebro, né? E aí vai ser só a sua consciência vai se manifestar em outros planos, em outras dimensões, né? E aí a gente vai poder evoluir dessa maneira, né? Então, não precisa acreditar em nada, né? Acho que é legal também enfatizar isso. Essa foi a minha experiência, a minha vivência. Não significa que eu estou mentindo, mas significa que ela é importante e válida para mim, antes de mais nada. A sua experiência, a sua vivência, ela é importante para você. Então, experimente, não vá no bico de ninguém, né, nem de nada, mas tenha suas próprias vivências, suas experiências, é só assim que você vai ativar as melhores situações, aí, as melhores habilidades conscienciais e vai evoluir cada vez mais rápido. Tá bom? Então, um grande abraço a todos aí e até uma próxima ocasião. Com certeza, vamos querer o professor Amaury novamente fazendo essa parceria, trazendo essas vivências, suas experiências. Agradeço desde já, mais uma vez, né, o professor Amaury por compartilhar com a gente. E o que o professor Amaury estava falando agora sobre essa questão da gente priorizar a nossa evolução e tal, isso faz parte, a gente é como se tivesse vindo a este planeta, a este mundo, para evoluirmos, para nos melhorarmos e buscarmos uma maior pacificação íntima. Então, o pessoal aí que quer continuar estudando, acompanhe os nossos próximos eventos, curtam, compartilhem as nossas lives e estejam sempre conectados com a gente. Grato pela companhia. Um abraço a todos.